Bem, segundo Joseph Ratzinger, e aqui nós vamos fazer por assim dizer, um resumo de um artigo de Joseph Ratzinger, que a gente poderia traduzir como sacerdote como intermediário e servo de Cristo. Você encontra isso no nosso manual, na página número 80. Um artigo muito bonito de Joseph Ratzinger, onde, no fundo, ele está tentando responder a seguinte pergunta: será que a gente tem no Novo Testamento as bases para uma teologia do ministério ordenado? Uma coisa é a gente ter indicações de que havia um ministério ordenado. Outra coisa é, temos no Novo Testamento uma base para a teologia do ministério ordenado, ou seja, para a compreensão de que depois dos apóstolos é necessário que haja um ministério que suceda os apóstolos, a sucessão dos apóstolos, e que esse ministério precisa ser um prolongamento do ministério dos apóstolos e, por sua vez, do ministério do Cristo, levando a salvação a todos os homens. E ele vai, então, propor essa teologia em 4 pontos. Eu vou acrescentar um quinto, certo? E partindo de São Paulo. Ratzinger propõe uma série de textos bíblicos que se apresentam como fundamento para uma teologia do sacramento da ordem. Primeiro ponto, ele parte de São Paulo. Parte de São Paulo porque os escritos paulinos são cronologicamente os mais antigos. Paulo, segundo Ratzinger, desenvolve uma teologia indireta do sacramento da ordem, quando ensina que cada ministério eclesial é um dom que Cristo glorioso, o Cristo cabeça, oferece à sua igreja, o seu corpo, através do seu Espírito Santo, do seu pneuma. E nós podemos encontrar esses textos, que são realmente muito bonitos, em Romanos 12, 6 a 8, 1 Coríntios 12, 28 a 31 e Efésios 4, 11. Então São Paulo vai elaborar uma eclesiologia somática. A igreja é corpo de Cristo. Na primeira fase dessa teologia, carta aos Romanos e primeira carta aos Coríntios, ele fala da unidade desse corpo, da diversidade, da unidade, um só Espírito, um só Senhor, um só Deus, um só batismo, uma só fé, Eucaristia, certo? E na segunda fase do seu pensamento, que está na as duas cartas que fazem parte das cartas do cativeiro, carta aos Efésios e carta aos Colossenses, São Paulo aperfeiçoa a sua teologia da igreja corpo de Cristo com o tema Cristo cabeça, carta aos Efésios e carta aos Colossenses. E a ideia, então, que deriva de tudo, desse conjunto de textos, é que Cristo cabeça, ele é fonte de vida, ele é fonte de vida espiritual para a sua igreja, ele governa a sua igreja e é fonte de vida para a igreja. E ele comunica a sua vida à igreja, o seu corpo místico, através do seu Espírito Santo, e o seu Espírito Santo faz com que a igreja tenha vida e distribui os dons de Deus, fazendo com que haja uma diversidade de ministérios, de dons, de carismas, mas uma unidade também, certo? E aí, justamente dentro desse contexto, o ministério ordenado é entendido como um desses dons que Cristo concede à sua igreja através do seu Espírito, para ajudar a manter a unidade da igreja na diversidade dos serviços, na diversidade dos dons
Em Atos 20, 17, há o discurso de adeus de Paulo aos anciãos, os presbíteros de Éfeso. Tal discurso é concebido como se fosse uma espécie de testamento de Paulo. Paulo está sendo conduzido pelo Espírito, ele vai para Jerusalém e ele sabe que ele não vai voltar a ver aquela comunidade. Por isso, na praia de Mileto, ele pede que os presbíteros de Éfeso o encontrem lá para que ele pegue o barco indo para Jerusalém. E Paulo, então, se despede para sempre daquela comunidade com a qual ele convivera durante um bom tempo. É como se fosse um adeus, e nesse adeus Paulo oferece o seu testamento. É um testamento que ele confere à comunidade de Éfeso através das mãos dos presbíteros. Eu não vou ler o texto inteiro, mas você que tem o meu manual ou tem a Sagrada Escritura, por favor, nesse momento você pausa a nossa aula e você lê Atos 20, do versículo 17 em diante, até o versículo 35, por favor. 3 observações importantes relativas ao texto ao qual estamos nos referindo, que você tem que ler. Um estudo da composição geral dos Atos dos Apóstolos nos revela que Lucas apresenta esse discurso como sendo exemplar. É como se fosse um testamento exemplar de Paulo para os seus colaboradores, para aqueles que ele formou para estarem à frente das comunidades cristãs. Serve para os presbíteros de Éfeso, serve para todos aqueles que Paulo colocou à frente das comunidades que ele fundou. Ali está como Paulo vê o ministério dos seus sucessores. Paulo diz claramente, olha, a minha missão está terminando, eu vou para Jerusalém, de lá o Espírito vai me levar para o cativeiro e para a morte no final. Vou concluir a minha jornada nessa terra. Mas ele diz como ele compreende o serviço daqueles que virão depois dele, daqueles que já estão governando a igreja, começando a governar a igreja numa geração quase pós-apostólica. Esse testamento tem como escopo fazer a ligação entre a igreja apostólica e a igreja pós-apostólica. Tal ligação acontece através da transmissão da responsabilidade pastoral do apóstolo para os presbíteros. Ele vai passar o bastão, e ao passar o bastão ele vai dizer o que é carregar o bastão, qual é a missão de quem carrega o bastão. Esses presbíteros, ali no sentido largo, os zequenim, né, os anciãos, representam ali os sucessores dos apóstolos, aqueles que vão governar a igreja na geração pós-apostólica. Segunda observação. O ministério dos presbíteros é compreendido como tendo sido estabelecido pelo pneuma. Você vê isso no versículo 28. Né? Ou seja, foi o pneuma que estabeleceu esse ministério. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. São presbíteros, mas têm a função de bispos. Ninguém sabe exatamente se são episcopos ou presbíteros. São aqueles que vão governar a igreja. Tem que sair dessas caixinhas. É exigir demais que Paulo já tenha um manual de sacramento da ordem na época. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, a ideia do pastor rebanho, que o Espírito Santo vos constituiu bispos, supervisores, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue.
né? Então, de novo, apacentar, a ideia de pastoreio e o sacrifício de Cristo, que é o preço pago para que a igreja exista, que foi um povo resgatado pelo próprio sangue de Cristo. Essa palavra resgate, para quem estudou soteriologia, sabe quão importante seja, o quão técnica seja, ligada à ideia de sacrifício, né? E aí ele fala, depois que ele partir, vão surgir na comunidade lobos cruéis, não vão poupar o rebanho, e esses pastores têm que proteger o rebanho dos lobos. São Paulo, então, termina dando o seu testemunho: façam como eu fiz, trabalhem sem cessar, dediquem a vida de vocês completamente ao serviço de Deus, ao serviço dos irmãos. Cuidem dos enfermos. Há mais alegria em dar do que em receber. Terceira observação. Bom, nessa segunda observação muito importante, o pneuma instituiu, os constituiu presbíteros. Essa ideia de que, por mais que haja imposição de mãos, por mais que os apóstolos escolham os seus sucessores, imponham as mãos sobre eles, Paulo sabe que só quem pode dar um coração de pastor, coração como o de Cristo, só quem pode realizar essa transformação em vista do ministério, essa mudança ontológica em vista do ministério, é o Espírito Santo. Então, a dimensão pneumatológica do ministério. Terceira observação: o conceito de episcopo tem apenas uma valência funcional. Os presbíteros são aqueles que tomam conta, supervisionam, episcopem, a comunidade, o rebanho. O conceito se aproxima da figura de pastor. O pastor também tem que cuidar, tem que zelar, tem que guardar. Então o episcopo é aquele que justamente que guarda, que protege, que vigia, que supervisiona. Então existe uma semelhança de significado. Por isso o termo pastoreio vai ser tão associado ao termo episcopo, ao termo bispo. Certo? Então, depois dos escritos paulinos de Atos 20, Ratzinger propõe então aquele que é considerado por ele o texto mais importante. E o texto mais importante considerado por ele é a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículo de 1 a 4. E aqui vale a pena então nós lermos esse texto. Vou ler o texto a partir da versão proposta, da tradução proposta pela segunda edição da Bíblia da CNBB. Aos anciãos entre vós exorto, eu, ancião como eles. O termo usado é sim presbíteros. Esse sim quer indicar essa, nós diríamos em língua portuguesa, co-presbíteros. A ideia de que daqueles que exerce junto com vocês o presbiterato, exerce junto com vocês, em comunhão com vocês, esse serviço presbiteral de ancião que governa. E o texto continua: e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Vejam aqui o ministério próprio dos apóstolos, de serem testemunhas de Cristo, participante da glória que está para se revelar. Ele pede: apacentai o rebanho de Deus. A ideia de pastoreio, rebanho. Confiado a vós, cuidai dele, não por obrigação,
conforme Deus quer, não por interesse vergonhoso, mas de boa vontade, não como dominadores da herança a vós confiada, mas antes como modelos do rebanho. É belíssimo, ele vai explicando como é que um presbítero deve governar a sua igreja, né? Não com interesses vergonhosos, não querendo enriquecer, não querendo se apoderar do rebanho, não querendo fazer carreira, mas de boa vontade, apacentar o rebanho, cuidar dele, não apenas como um dever, um peso, mas com amor, não como dominadores, prepotentes, déspotas, mas como modelos do rebanho, modelos de virtude, de caridade. Assim, quando aparecer o pastor supremo, essa é uma outra expressão que merece o destaque, pastor supremo é arquipastor, né, no grego. Pastor supremo, recebereis a coroa imperecível da glória. Porque quando vocês então se depararem com um verdadeiro pastor, nós somos apenas seus representantes, nós somos aqueles que se entregam como instrumentos para que esse supremo pastor governe o seu rebanho, mas um dia estaremos frente a frente com ele e vamos ter que prestar contas do nosso pastoreio. E se vivemos de um modo coerente, de um modo santo, ele vai nos dar a recompensa, ele vai nos dar a coroa imperecível da glória. Que maravilha essa dimensão escatológica do ministério. O ministro vai receber a sua recompensa das mãos do arquipastor, do pastor supremo, né? Então, o texto realmente impressionante. O termo, sim, presbíteros, implica a identificação do apóstolo e dos presbíteros. O ministério dos presbíteros, em outras palavras, é análogo ao ministério apostólico. Tem, por assim dizer, as mesmas características. É claro que o ministério dos apóstolos é superior, né? Dentro do grande edifício do templo, da construção que é a igreja, mas o ministério dos presbíteros, de certa forma, inclusive eu estou falando agora sobre os presbíteros mesmo, não só sobre os bispos, não sobre os bispos. Os presbíteros são colaboradores dos bispos, mas os presbíteros participam da missão dos apóstolos. Os sucessores dos apóstolos são os bispos, mas os presbíteros, eles recebem também uma parcela do poder apostólico. Eles participam da missão, né, de continuidade, que está em continuidade com a missão dos apóstolos. Isso é muito importante a gente lembrar. Então existe uma analogia possível entre o ministério do presbítero e o ministério dos apóstolos. Segundo Ratzinger, esse texto parece ser o mais importante do Novo Testamento, que permite fazer essa passagem, transpor da teologia dos apóstolos, né, dos 12 apóstolos, para a teologia do episcopado, do presbiterato, a teologia do ministério ordenado, tripartido, como a gente conhece. Em outro ponto da mesma carta, que é o capítulo 2, versículo 25, se diz que Cristo é o pastor e o episcopo da nossa alma, das nossas almas. Esse texto associa o ministério episcopal à imagem do Cristo pastor, que também é válido para os apóstolos e para os seus sucessores. Então, esses dois textos, o principal, segundo Ratzinger, é capítulo 5 da primeira carta de São Pedro, do versículo 1 ao 4, mas ele acrescenta o capítulo 2, versículo 25. Esses dois textos unidos são, para Ratzinger, os textos mais importantes que mostram justamente essa transição
entre a missão dos apóstolos e a missão dos seus sucessores. Pedro se sente profundamente unido, sim, presbíteros, àqueles que vão continuar sua missão, e diz para eles como eles devem viver, orienta-os quanto a isso, sempre levando-os para Cristo. Ele é o arquipastor, o pastor supremo, ele é o pastor e o esposo de nossas almas. É algo análogo aos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, aquele texto de Paulo com os presbíteros de Éfeso, o testamento de Paulo. Paulo transmite como ele entende o ministério daqueles que vão sucedê-lo, deve ser como o dele. Assim como ele viveu, eles devem viver. Deve ser um prolongamento do ministério dele. Pedro vai dizer a mesma coisa. Pedro e Paulo estão dizendo a mesma coisa. De modos diferentes, em contextos diferentes, estão dizendo que creem nessa transmissão da missão para os seus sucessores e indicam como eles devem viver. E esse como eles devem viver é uma continuidade com a vida e o ministério dos apóstolos, que por sua vez está em continuidade com a vida e o ministério de Cristo. Certo? Precisamos tocar no quarto ponto, então, que são as cartas pastorais. As cartas já explicadas, as cartas de Paulo, 1ª e 2ª a Timóteo e a carta a Tito. Esses textos nos dão algumas informações preciosas. Elas nos falam da imposição das mãos. No rito pneumático, eles impõem as mãos para que o Espírito Santo desça, para que o dom de Deus venha. Segundo Timóteo 1,6. Mas a mesma ideia aparece lá em Atos 6,6. Apresenta um modelo de hierarquia tripartido na igreja local, como o que a gente adota hoje, um episcopo no singular nessas cartas, episcopo no singular, presbíteros e diáconos no plural, ou seja, um bispo e um colégio de presbíteros, um colégio de diáconos. As cartas a Timóteo e a carta a Tito podem ser lidas na ótica da sucessão apostólica. São textos em que o apóstolo está dizendo para os seus sucessores como eles devem governar a igreja também. Então, são textos importantíssimos que mostram essa transição, o início da sucessão apostólica. Um quinto texto, que é aqui nós acrescentamos a reflexão do Ratzinger a partir do manual do Philippe Guéret, é Atos 6, de 1 a 6. Esse texto fala da instituição de um grupo de 7 homens, realizada por meio da imposição de mãos e de uma oração feita pelos apóstolos para que eles possam estar a serviço da igreja. O mesmo texto não fala explicitamente de diáconos. A função que estes 7 homens exercem corresponde à função diaconal que a gente conhece hoje. Alguns exegetas vão dizer, falta a palavra diácono, então não é diaconato, pelo amor de Deus. É muito frágil esse argumento. Vamos pegar o contexto da obra, vamos ver tudo que os diáconos fazem, vamos ver que sim, eles fazem um exercício, um ministério, tem um exercício ministerial que equivale ao diaconato que nós conhecemos. Essa é uma visão mais inteligente. Mesmo que o texto não fale explicitamente de diáconos, a função que esses 7 homens exercem corresponde à função diaconal. E os padres da igreja, desde o início, leem dessa forma. Santo Irineu diz que Nicolau, um dos 7, foi um dos 7 primeiros que os apóstolos ordenaram diáconos. Você encontra isso na página 83 do nosso manual, as referências da obra Contra as Heresias de Irineu de Leão, na nota número 18. O mesmo autor, sempre Irineu, testemunha que Estevão foi escolhido pelos apóstolos para ser o primeiro diácono, protodiácono. Da mesma forma, é uma outra citação da Contra as Heresias de Irineu.
Eusébio de Cesareia fala de Nicolau e de Estevão como diáconos constituídos pelos apóstolos na sua história eclesiástica. Então a tradição leu esses textos, né? E inclusive no rito de ordenação, né, dos diáconos se faz menção aos 7 homens que foram ordenados lá nos Atos dos Apóstolos. E aí os exegetas insistem em dizer que eles não são diáconos. Espera aí, quem diz isso é a igreja, a tradição da igreja. É a igreja que lê o Evangelho, o Novo Testamento, e diz como deve ser interpretado. Nos Atos dos Apóstolos, os 7 não realizam apenas obras de caridade, eles não estão apenas a serviço da caridade na comunidade cristã primitiva, assistindo à necessidade que as viúvas, os órfãos, os desfavorecidos têm do ponto de vista financeiro, de alimentação e etc. Eles fazem isso também, a diaconia da caridade, como o Vaticano II chama, lá em Lumen Gentium número 29. Mas eles também anunciam o Evangelho, tem a diaconia da palavra. Basta lembrar do diácono Filipe anunciando a palavra ao eunuco, né? Aquele servo do reino, né? Da Etiópia. Eles batizam também, o próprio Filipe batiza os samaritanos, aí João e Pedro vão lá confirmar, impor as mãos, rezar, para que seria o sacramento da confirmação, sobre aqueles que foram batizados pelo diácono. Então, quer dizer, a gente vê a diaconia do altar, também a diaconia da palavra. Então, é um serviço completo. A tríplice diaconia a gente localiza nos Atos dos Apóstolos. Apesar de que não é um manual de ritos ou de atividades diaconais, os Atos dos Apóstolos, mas tem os ecos disso. Nós vamos, no nosso manual, nós vamos pular o ponto outras estruturas eclesiais, mas eu quero pedir que você possa ler esse texto, por favor. É importante. E a ideia é que na exegese hoje se tenta contrapor 2 tipos de comunidades à luz do Novo Testamento. A exegese, principalmente protestante, tende a dizer que as primeiras comunidades eram como a comunidade de Corinto. Na comunidade de Corinto, vejam bem, não se fala, quando se fala no capítulo 12 da unidade da igreja, o corpo de Cristo, ali pode parecer que o ministério de liderança da comunidade é apenas um entre tantos dons e tantos carismas, talvez nem seja mais importante. Enquanto nas cartas de São Paulo a Tito e a Timóteo, o negócio já está bem diferente, é mais tarde. Já temos aí talvez 50 anos de diferença, segundo esses exegetas. E ali não, ali agora já tem uma hierarquia, um episcopo, presbíteros, diáconos. Então eles vão dizer qual é o modelo original. O modelo original é Corinto, segundo esses exegetas, onde a comunhão está acima da diferença ministerial. É uma comunidade mais pneumatológica, menos cristológica, segundo eles. Mais comunional, menos hierárquica. No fundo, eles estão projetando os conflitos que existem entre igreja católica e igreja protestante, ou modelos protestantes de igreja. A igreja católica muito hierárquica, a igreja protestante mais comunional, o ministério de pastor, a igreja católica de tipo muito cristológico, sacramental, e o ministério de pastor na igreja protestante do tipo mais eclesial, pneumatológico. E essa diferença de modelos, eles projetam na diferença entre o modelo de Corinto e o modelo das cartas de São Paulo a Timóteo e Tito, né? Mas atenção, essa é uma falsa oposição, porque parece que essa igreja de Corinto ela é profética pneumatológica, enquanto a outra é sacerdotal cristológica.
Até eles chegam até a fundamentar na questão profeta e sacerdócio do Antigo Testamento. Os profetas estão denunciando o sacerdócio no Antigo Testamento. É um discurso que realmente que trai realmente o que é o fato bíblico. O fato bíblico, os profetas não estão denunciando o sacerdócio enquanto tal. Eles estão denunciando um tipo de culto onde a exterioridade prevalece sobre a interioridade, onde a exterioridade não diz, não é acompanhada pela interioridade. O culto não pode ser só exterior, formal, ele tem que estar preenchido por um coração que quer se converter, que ama, que oferece tudo o que é ou tudo o que tem. Então a crítica não é ao sacerdócio, ao sacrifício, a crítica é a um modo pouco pio de viver o sacerdócio e a um sacrifício que é apenas formal, exterior, e que não traduz um desejo realmente de conversão, de mudança, de santidade. Certo? Então eu gostaria que vocês lessem esse trecho do nosso capítulo, né? Que vai mostrando que, na verdade, na igreja primitiva e não havia oposição entre profetas e apóstolos. Os apóstolos e os seus sucessores são vistos como profetas, são os profetas do Novo Testamento, mesmo que existisse em alguns ambientes a ideia de que havia um ministério profético também. Mas não havia oposição real entre esses ministérios. Depois, essa estrutura tripartida que nós encontramos lá nas cartas de São Paulo são atestadas pela literatura cristã primitiva, como, por exemplo, pelas cartas de Santo Inácio de Antioquia. O próprio modelo de Corinto, mas será que não tinha autoridade realmente? Mas Paulo, quando escreve aos Coríntios, exerce a sua autoridade de apóstolo. Ele fundou a comunidade, ele é o pai da comunidade, ele tem uma autoridade e ele invoca essa autoridade tanto na primeira carta quanto na segunda. Ele critica a divisão, ele quer o bem daquela comunidade, ele não tem um dom qualquer como todos os outros, ele é apóstolo. E o apóstolo tem uma autoridade que é a do Cristo, ele é embaixador do Cristo. Certo? Então, um tipo de exegese que tenta encontrar, vamos dizer assim, que projeta nos textos bíblicos problemas contemporâneos para depois usar os textos bíblicos para, digamos assim, problematizar, questionar por exemplo, o ministério ordenado na Igreja Católica. Então, por favor, leiam essas páginas, da página 84 até a página 88. O presbiterato como desmembramento do episcopado trata-se do último tópico do capítulo 3. Em Atos 6, surge o colégio dos diáconos, que auxilia o colégio apostólico, como nós já explicamos, no cuidado pastoral da igreja. Na carta aos Filipenses, logo no primeiro versículo, Paulo saúda os episcopos e os diáconos da comunidade. Parecem dois colégios. Na mesma linha, no final do primeiro século, Clemente Romano, sucessor de Pedro, escreve aos Coríntios e fala também de bispos e diáconos, não se refere aos presbíteros. Nesse contexto, o problema era que estava uma divisão, os diáconos estavam contra o bispo. Não se fala da posição dos presbíteros. Então o problema era que os diáconos estavam revoltados contra o bispo, dividindo a comunidade. Da mesma forma, o documento Doutrina dos 12 Apóstolos, do início do século II, diz: escolhei bispos e diáconos dignos de vós.
Policarpo de Esmirna, escrevendo aos Filipenses, refere-se só aos presbíteros e diáconos. Esses textos que a gente acabou de citar, esse conjunto, parece indicar que numa parte da igreja primitiva existia uma noção apenas de 2 colégios, uma ideia de que haviam 2 colégios. O colégio daqueles que a gente hoje chamaria episcopos e presbíteros, de um lado, e o colégio dos diáconos, de outro. 2 grupos de ministros, um que governa, o outro mais a serviço da comunidade, colaborando com aquele primeiro grupo. Estes testemunhos podem indicar que na época existiam somente 2 colégios de ministros ordenados, por um lado episcopos e presbíteros, por outro os diáconos. Mas rapidamente a realidade evolui, e de episcopado colegial, de um episcopado ou de um presbiterato colegial, se passa a um episcopado monárquico. Monárquico, um só princípio, uma só origem, ou seja, a ideia de que em cada igreja local tem só um bispo. O episcopado se desmembra e dá origem ao presbiterato mais tarde. Então, se em cada igreja só tem um bispo, ele precisa de colaboradores, ele não pode governar tudo sozinho. E vai precisar de colaboradores. Esses colaboradores são o que nós chamamos hoje de presbíteros, os padres, que vão auxiliar o episcopado no cumprimento da sua missão. Essa evolução, desse desmembramento mais claro, dentro desse colégio episcopado presbiterato, como eu já expliquei, logo no início, as comunidades que vinham do judaísmo tendiam a chamar mais a liderança de zequenim, de presbíteros. As comunidades vindas do mundo grego usavam mais o verbo episcopem, a ideia do vigiar, governar, zelar, proteger. Então chamava mais de episcopos ou episcopo no singular. Então, nas cartas de Santo Inácio de Antioquia, por exemplo, está claro esse episcopado monárquico, só um bispo, como nas cartas de São Paulo a Timóteo e a Tito, com colaboradores, os presbíteros, e com os diáconos. Santo Inácio de Antioquia descreve o modelo atual de um bispo por igreja, com um presbitério. Eles são como, os presbíteros são como a coroa e o conselho do bispo, o senado do bispo. E fala também de um colégio de diáconos. Vamos ler um pequeno trecho. Lembro que eu dei uma aula para a introdução à teologia, você pode encontrar isso no nosso canal YouTube, na playlist de introdução à teologia, uma aula sobre Inácio de Antioquia, falando dos ministérios nos escritos de Inácio de Antioquia. Vale a pena assistir. Então ele diz: obedecei em tudo ao bispo, como a Jesus, ao Pai. Então nós devemos obedecer ao bispo como Jesus obedeceu o Pai. Olha a analogia. E devemos obedecer ao presbitério como a igreja obedeceu os apóstolos. Quanto aos diáconos, respeitai-os como mandamentos de Deus. Então a gente tem que obedecer ao bispo, obedecer aos presbíteros, mas ele fala aos bispos como a Cristo, aos presbíteros como aos apóstolos, aos diáconos o respeito como mandamentos de Deus. Onde está o bispo, ali esteja a comunidade. Como onde está Jesus Cristo, lá estará sempre a igreja. Então ele compara bispo e Cristo. Onde está o bispo estará a comunidade local, como onde está Cristo estará sempre a igreja, todo o universo da igreja. Em outro texto, esse daí é um texto da carta aos Esmirniotas. Num outro texto ele diz: o vosso presbitério está de perfeito acordo com o bispo, como cordas estão unidas à harpa. Nesta unidade Jesus Cristo é cantado,
e que cada um de vocês seja membro deste coral, unidos na unanimidade, segundo o tom de Deus, com uma só voz, vocês cantem ao Pai por meio de Cristo. Então essa unidade é como uma melodia de amor que a gente oferece a Deus. A unidade do bispo com o presbitério e com o povo é como se fosse uma harpa toda bem organizada, com as suas cordas, tudo no lugar, para que a gente possa, o Espírito nos ajude a tocar e oferecer a melhor melodia possível a Deus. Uma imagem muito poética e muito bonita. Outros testemunhos patrísticos sobre a tripartição do ministério, além de Santo Inácio de Antioquia, dos textos que a gente leu, nós temos o pastor de Hermas, São Justino na primeira apologia e no diálogo com Trifão, Santo Irineu nas suas obras. Então nós temos textos ao lado dos textos que parecem indicar dois colégios, do episcopos, presbíteros e diáconos. Nós temos textos tão antigos quanto, que já deixam claro que em alguns lugares existe uma tripartição evidente. Sobre o presbiterato, que se distingue do episcopado, outros escritores eclesiásticos e padres da igreja são bem claros. A lista seria enorme. Clemente de Alexandria, Orígenes, Tertuliano, Hipólito de Roma. Todavia, a recordação da situação de identidade do episcopado presbiterato ainda se mantém viva em um autor importante, que é São Jerônimo. Mas nesse caso, no quarto século, ele é uma exceção. E diga-se de passagem que o contexto dessa exceção é importante. Ele estava ali em torno de Belém, conduzindo uma vida monástica, traduzindo a Bíblia dos originais hebraico e grego para o latim, a Vulgata. E ele precisava de presbíteros, e ele se referia então ao bispo de Jerusalém, porque ele era apenas um presbítero, não era bispo, não podia ordenar presbíteros. E aí, com o temperamento, um pouco colérico que ele tinha, ele acabou então tendo indisposições com o bispo e não conseguiu algumas ordenações que ele desejava, e acabou então brigando com esse bispo, escrevendo alguns textos em que ele diminui um pouco o episcopado, dizendo que ele soube que em um lugar que um grupo de presbíteros teria ordenado um bispo, para mostrar que a diferença entre bispo e episcopo não é tão importante assim. Então ele é uma exceção nesse contexto. O desmembramento, porém na Idade Média isso vai se retomar essa ideia. Eu conheci um padre africano na Suíça que fez uma tese de doutorado que quase não foi aprovada, foi com nota mínima, se eu não me engano, tentando diminuir a diferença entre episcopado e presbiterato, e o fundamento patrístico dele era São Jerônimo, e alguns textos medievais depois. O desmembramento entre episcopado e presbiterato tem uma dupla razão. Primeiro, vamos falar de uma razão histórico-sociológica, porque o cristianismo vai crescendo, vai se propagando, vai chegando das grandes cidades, vai chegando aos vilarejos, aos lugares mais ermos, mais distantes. Como é que a gente vai, então, exigir que todos os cristãos se reúnam com um bispo para celebrar a Eucaristia? Não dá. Tem cristãos que não podem vir todo domingo, todo sábado à noite, o que for. É preciso ter uma comunidade paroquial, digamos assim, uma comunidade local, comunidades que possibilitem aos cristãos celebrar a Eucaristia todo domingo, batizar, levar a Eucaristia para os doentes, e anunciar a palavra de Deus, fazer a catequese, tudo isso. Então, do ponto de vista histórico-sociológico, com a expansão da fé cristã nas cidades, na direção das localidades menores, surgiu a necessidade de criar novas comunidades cristãs que continuariam ligadas à comunidade mãe, à comunidade do bispo. Era necessário
que o bispo nomeasse, nesse caso, colaboradores para assumirem essas comunidades. Vai surgir, então, de modo mais claro, a figura do presbítero. Então, quando o bispo impõe as mãos sobre ele, ele não quer fazer um novo bispo. Ele quer um colaborador para que ele celebre a Eucaristia, confesse, cuide dos doentes, lá naquela comunidade local, mas fique subordinado a ele. Essa é a intenção. Então, ele não transmite toda a autoridade dele, ele transmite uma parte do seu poder. O presbítero recebe uma parte do poder episcopal. Não tudo, ele não pode ordenar outros, por exemplo. Agindo deste modo, a igreja continuava a obedecer ao mandato de Cristo, guiada pelo Espírito Santo. Ela tinha consciência de transmitir uma parte e não apenas a plenitude do ofício instituído por Cristo. E esse é o motivo que nós podemos dizer a razão teológico-missionária desse desmembramento. Os bispos, justamente, eles querem colaboradores que colaborem numa parte do seu ministério, não sendo um outro bispo. Então eles querem transmitir uma parte. Então é intencional. Os bispos, iluminados pelo Espírito Santo, obedientes ao mandato de Cristo, instituem colaboradores. Esses aqui não vão ser os meus sucessores ainda. De repente, entre eles, mais tarde, um vai ser meu sucessor. Mas eu preciso de vários colaboradores para assumir as várias comunidades que estão nascendo. Né? Então eles faziam isso para obedecer a Cristo e faziam isso iluminados pelo Espírito Santo. Você pode ler Lumen Gentium 28. Cristo, a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, fez participar os bispos da sua consagração e da sua missão através dos apóstolos, aos quais eles sucedem, e os bispos confiaram legitimamente o cargo de seu ministério em graus diversos a pessoas diversas na igreja. Eles foram confiando em graus diversos a missão de colaborar com eles, presbíteros e diáconos, 2 graus diferentes. Assim, o ministério eclesiástico de instituição divina é exercido em ordens diversas por aqueles que já antigamente eram chamados bispos, presbíteros e diáconos. No que tange à distinção entre bispos e presbíteros, os evangelhos fornecem, segundo alguns autores, alguns elementos que permitem identificar a vontade de Cristo a este respeito. É significativo o que o evangelista Lucas nos atesta. No capítulo 9, isto é, que Jesus, depois de ter enviado os 12 em missão, envia ainda um grupo maior de discípulos, os 72 discípulos. Lembrem-se dos 70 Zequenim, que eu disse que em algumas versões do Antigo Testamento aparece 72. Então Jesus, depois de ter enviado os 12 apóstolos, lá em Lucas 9, 1 a 6, envia ainda um grupo maior de discípulos, como se estivesse afirmando que a missão dos 12 não bastaria na obra de evangelização. A evangelização é muito maior do que aquilo que os 12 podem fazer. Por isso eles precisam de colaboradores, por isso Cristo envia 72 discípulos. Lucas foi um colaborador de Paulo, como Timóteo, como Tito, como Silas. E assim também outros apóstolos tinham os seus colaboradores, como Marcos foi colaborador de Pedro. Vamos lá. O Senhor designou outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 adiante de si, a toda a cidade e localidade por onde ele próprio devia ir. A missão destes 72 discípulos é semelhante àquela dos 12. Para eles se trata de participar com os 12 da obra redentora do único sacerdote da nova aliança, Cristo, que quis conferir também a eles uma missão
e certos poderes semelhantes àqueles dos 12. A instituição do presbiterato, escreve João Paulo II, portanto, não responde somente a uma necessidade prática dos bispos, mas deriva de uma explícita intenção do Cristo. São João Paulo II, ele vai falar disso numa audiência do dia 31 de março de 93, ensinando isso, que belo. Então Lucas indica que Cristo quis dar aos apóstolos, seus colaboradores, os 72 discípulos, para indicar que os apóstolos não podiam fazer tudo sozinhos, eles precisavam ter colaboradores, assim como os sucessores dos apóstolos precisam ter colaboradores, os presbíteros. Enquanto a igreja antiga considerava essencialmente o sacramento da ordem do ponto de vista do episcopado, os padres da igreja, para eles, o episcopo é o ordenado, é o ministro por excelência. Depois, em graus inferiores, temos o presbiterato e o diaconato. Na Idade Média acontece uma inversão. O ponto de referência vai ser o presbiterato. Presbítero vai ser o, vamos dizer, o ponto central da reflexão. Segundo Ratzinger, esta mudança de rumo encontra sua raiz em São Jerônimo. Ela representa uma certa tendência presbiteriana, como nós já explicamos. A gente nota a mesma tendência lá no Statuta Ecclesiae Antiquae, é um texto da Gália, francês, a gente diria hoje, do século V. E é interessante perceber que na Idade Média vai se fazer uma distinção entre igreja e Eucaristia. A Eucaristia é corpo de Cristo, sim. A igreja é corpo de Cristo, sim. Na Antiguidade, corpo de Cristo, tucur, ou seja, corpo de Cristo simplesmente falando, era, vamos dizer, a igreja ou a Eucaristia? Na Antiguidade cristã, então, retomando o raciocínio, corpo de Cristo, sozinha essa expressão, designava, na verdade, a igreja. São Paulo usa dessa forma o texto, né? Essa ideia. E a Eucaristia era o corpo de Cristo místico, misterioso, mysterium, no sentido de sacramento. E se você tiver dúvidas, pegue o meu livro Filhos no Filho. E nos 2 primeiros capítulos tem uma reflexão sobre o sentido de sacramentalidade na antiguidade, na história da igreja. E sacramentum vem de mysterium. Então a Eucaristia era dita o corpo de Cristo místico, e místico vem de mysterium, para passar essa ideia de sacramento. Só que na idade, depois de algumas controvérsias eucarísticas, no século IX e depois no século XI, a partir do século XII a coisa inverte. O corpo místico de Cristo passa a ser a igreja. E a Eucaristia fica corpo de Cristo para, vamos dizer, corpo de Cristo real, verdadeiro, para dizer o quê? A verdadeira presença de Cristo eucarístico, em Cristo na Eucaristia, para combater as controvérsias, as heresias sobre a presença de Cristo na Eucaristia, que surgiram no século IX e XI. De novo aqui eu remeto ao capítulo 5 do meu livro Filhos no Filho, desenvolvimento histórico. Você pega a parte medieval lá, você vai encontrar os dados que você precisa conhecer. E aí, então, nesse contexto medieval, voltando ao nosso raciocínio, do século XII, nós temos a Eucaristia, então, Corpus Christi Verum, e a igreja Corpus Christi Mysticum. E aí os medievais pensam, qual é o sacramento mais importante? A Eucaristia.
Um bispo e um padre celebrando a Eucaristia, tem diferença? É o mesmo Cristo Eucarístico no final. O produto é o mesmo. E aí eles ficam um pouco assim, mas então se a Eucaristia é o sacramento mais importante, bispos e padres celebram igualmente a Eucaristia. Então qual é a diferença entre os dois? Certo? E aí vai surgir, a partir da teoria dos dois poderes, do poder jurídico e do poder sacramental, o ministro receberia uma parte do poder dele pelo sacramento e uma parte seria dado através das nomeações jurídicas. Vai surgir a ideia de que o bispo se diferencia dos padres apenas pelo fato de ter sido nomeado bispo pelo Papa. Então, do ponto de vista sacramental, talvez eles fossem iguais. Mas aí o Papa, na hora que nomeia um padre bispo, aí aquele padre pode usar uma mitra, pode usar um anel X, pode usar uma cruz peitoral diferente, pode usar paramentos diferenciados, mas tudo isso seria apenas para indicar um poder jurídico que o Papa deu a ele, e não um poder sacramental a mais. Então, na Idade Média, essa diferença, infelizmente, entre bispo e padre, ela existe, é claro que ela existe, mas o fundamento dessa diferença é muito jurídico, e não tanto sacramental. Sabe quem é que vai resolver esse problema da sacramentalidade da ordenação episcopal? Pasmem, o Concílio Vaticano II. É ele que vai dizer com toda clareza que a sagração, tanto que se usava esse termo sagração episcopal, é, na verdade, uma ordenação, ou seja, imprime caráter, e ela é um rito sacramental. Não é só simbólico, jurídico, é sacramental. O episcopo é diferente dos padres, não só porque recebeu uma nomeação do Papa, um poder jurídico, mas porque ele recebeu o grau da ordem no seu grau mais alto, seu ponto mais alto, nível mais alto, ou seja, ele é sacramentalmente superior aos presbíteros, aos padres, né? Então, sim, é verdade, os dois celebram a Eucaristia igualmente, mas um presbítero não pode ordenar, nem um diácono, nem um presbítero, nem um padre, só um bispo pode ordenar. É só ele também é o ministro ordinário do sacramento da confirmação. O presbítero pode extraordinariamente, em nome do bispo, conferir esse sacramento. Então, dentro da Idade Média, governar uma diocese era uma questão jurídica. O bispo nomeava um padre, o governador daquela diocese, por uma bula, por um ato jurídico. Na medida que aquele padre recebia aquilo, colocava os indumentos, ele podia começar a governar em nome do Papa. Né? Então, realmente era uma visão um pouco limitada dessa diferença entre episcopo e presbítero, certo? Mas nós vimos, ao longo desse capítulo, justamente o fundamento desse desmembramento entre episcopado e presbiterato, um desmembramento importante, porém, até o ponto da Idade Média, ainda é necessário aprofundar essa teologia. Qual a diferença teológica entre episcopo e presbítero? Qual a diferença sacramental entre os dois? Isso nos leva a outros capítulos. Deus abençoe a todos.